Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flores e está começando mais um Todo Ouvidos. Eu quero agradecer aos mais de 35 mil inscritos que fazem parte deste canal. A você que curte, compartilha, comenta, aos membros, muito obrigada. Vocês fazem com que eu acredite no jornalismo catalisador de boas mudanças. Bom, hoje eu trago aqui a história da Rosana, ela que é mãe de um anjinho, o Matheus. O Matheus teve pneumonia, em decorrência disso, ele virou um anjinho. A Rosana vai explicar toda a história aqui. E, Rosana, seja muito bem-vinda e eu quero que você comece contando da gravidez. Como é que foi que você descobriu que você seria mãe do Matheus? Ai, obrigada. Eu começo agradecendo já esse convite, né? E contar do Matheus para mim sempre é uma alegria. A gente sempre vai gostar de falar dos filhos da gente, viu? Assim como a mãe tem um filho aqui presente, a gente continua gostando de falar sobre eles. E é uma delícia, só de você falar, conta como foi, né? Descobrir esse grande amor na minha vida. E a chegada do Matheus na minha vida. Primeiro, assim, tem gente que já casa e já tem filhos, né? Se eu soubesse que era tão bom ter filhos, a gente já teria tido bem antes. Mas aquela história toda, primeiro a gente pega, vai estudar, aí aos 27 anos entrei para a faculdade, daí depois eu estava grávida do Matheus, eu já estava fazendo a pós. E a minha mãe falou assim, filha, faz a pós, porque daí você depois já aproveita, né? E vai que tem filhos, então já faz tudo que tem que fazer. Então eu lembro que eu apresentei o meu TCC, né? Eu estava grávida do Matheus, assim, na semana seguinte o Matheus já ia nascer. E o Matheus veio assim como uma grande alegria na nossa vida, né? É meu primeiro filho, e o único até no momento. E o Matheus chegou para nos trazer realmente muita alegria, muita felicidade e nos apresentou realmente o que é o amor. E, Rosana, foi planejado ou você, quando descobriu que ficou grávida ali, foi uma surpresa? Como é que foi sua reação e a do seu marido? Olha, foram 4 anos de casada, né? E daí depois eu fiquei um ano tentando, sabe? Parei de tomar um remédio. Então, assim, foi aquela um ano e meio, um ano e 6 meses, assim, de tentativas e não engravidava. Então, quando eu engravidei, foi muito especial. A gente fez toda aquela coisa de apresentar para os pais, né? De levar surpresa para as pessoas. E eu lembro que eu também coloquei na sala assim um monte de bexigas para quando meu marido ele viajava para mostrar para ele que seria um menino, sabe? Então assim, e com um monte de nome assim que a gente estava escolhendo o nome. E entre os nomes estava lá Mateus, que foi o nome que a gente escolheu, né, para ele. E teve algum Então, significado especial por ser Mateus ou foi o nome que gostou? tipo assim, entre vários, né? Esse eu queria Mateus por a gente ser assim, da Bíblia. Eu queria o Mateus sem H, o Mateus apóstolo de Jesus, sabe? Então, para mim, isso era muito importante, esse nome, esse evangelista Mateus. E, Rosana, como é que foi? Foi uma semana depois do seu TCC, você disse? Foi logo depois final de 2000, foi em setembro, né? De 2012 que ele nasceu, dia 16, 24 de setembro de 2012 que o E Mateus você lembra nasceu. desse dia? Lembro, maravilhoso. Como é que Foi foi o lindo. momento que você viu? Claro que mãe sente, né? Sempre tá ali com ele, mas pegar no colo é outra sensação. Como é que foi pra ti? Ai, foi uma sensação assim única, né? Porque eu não tinha passado por essa experiência. E a partir do momento que aquele olhar, que você olha para aquele olhinho e ele tá ali, né? Tipo, e dali, né? Já tinha nascido aquele imenso amor na gestação. E quando nasce e vem no seu colo, é maravilhoso, né? Apesar de todos aqueles, né? Nossa, o primeiro filho, como vai ser? Mas, assim, é uma experiência que
eu teria tido muito mais filhos e bem antes. Então, é um conselho que eu dou. Lógico, tá tudo bem também quem não queira, mas é maravilhoso, porque é uma experiência de amor fora, né? Fora do teu coração. É Como era o maravilhoso. Matheus fisicamente? Me conta sobre o Matheus. Ah, o Matheus era uma criança assim, calma, nunca me deu trabalho de birra. O Matheus só fazia birra porque ele queria milho. Quando a gente ia no mercado, ele não fazia birra para chocolate, chiclete, chip, sabe? Ele só falava, mãe, leva mi. Ele Mas gostava de aqueles milho milho. de comer ou pipoca? Milho. Fazer milho cozido. Nossa. Milho cozido. Tipo assim, o Matheus, ele era muito carinhoso. Ele, no primeiro aninho da escolinha, assim, você via que ele era protetor, ele era aquele companheiro, sabe? Aquele menino que queria proteger os menorzinhos dele. E ele sempre falava, não pode mentir. O tal amiguinho lá mentiu. E ele sempre assim, sabe? Uma criança muito querida, onde chegava, sabe? Sempre sorriso com todo mundo. É uma paz, assim, não que outras crianças não sejam, mas eu sinto que o Matheus era diferente, iluminado, uma criança muito abençoada. E puxou mais a mãe ou puxou mais o pai? Tem um pouquinho dos dois, Bem viu? Tem pouquinho. coisas do meu marido, eu vejo no meu marido, assim, algumas coisas dele. E eu acredito que um pouquinho dos dois. É bom, como mãe sempre puxa pro saco do filho, ele só pegou as qualidades dos dois. E Rosana, conta pra mim o que que ele gostava de fazer. Porque por mais que as pessoas acham que uma criança é pouco tempo, ela já tem ali as características, né? Já tem as personalidades dele. Me conta o que que ele gostava, o que que ele falava, se ele tinha música que ele cantava. O Matheus, ele tinha pressa de viver. Então, assim, chegava final de semana, ele já falava assim: onde nós vamos? O que que nós vamos fazer? A gente tinha um costume de ir com ele aos sábados pela manhã, ou domingo, tomar café da manhã na padaria, porque era onde ficava mais tranquilo, né? A gente não mais no trabalho, porque assim, desde pequenininho, eu deixava ele na minha mãe, depois saía do trabalho e pegava. E até antes dele entrar na escolinha, eu aproveitei muito o Matheus. Eu fiquei em casa um período, né? Que eu trabalhava meio período, então eu falo, gente, eu curti maravilhosamente o Matheus. E meu esposo também. Assim que o Matheus nasceu, ele deixou de ganhar menos, né? No trabalho que ele viajava, mas ele falou, não, agora eu quero meu filho, então não interessa, né? Pode ser até um salário menor, mas foi bom porque a gente aproveitou demais o Mateus, entendeu? Então a gente sente cuidado de Deus nisso tudo. Porque até nisso, né, eu poder curtir ele ao máximo, o meu esposo também. E o Mateus, ele queria sair, queria ir no shopping, gostava de ir em parquinhos, né? E foi até engraçado um dia no shopping. Ele queria tanto no brinquedo que esse foi a única vez que ele fez uma birra. E daí ele falou que ele queria dinheiro. Mamãe, eu quero dinheiro. Porque ele queria dinheiro, porque ele sabia que era com o dinheiro que dava pra brincar, né? Os brinquedos do shopping. Ai, o Matheus era muito engraçado, assim. E. E Rosana, Ai, posso lembrar dele? é gostoso até você falando dele, né? Eu não conhecia, mas você falando acaba que as pessoas conhecem também. Quando ele falava, começou a falar do que ele contava para vocês, da escolinha, como é que ele falava? Você lembra de frases que ele dizia? Ah, sim, ele gostava muito de ir para a escola, né? Antes disso, ele ficava só na minha mãe, mas ele também gostava de socializar, de ter os amiguinhos e tal. Mas a escolinha foi um momento assim demais para ele, né? E quando a gente saía também, ele sempre queria estar perto de crianças. E uma coisa que marcou muito na escolinha foi porque a professora, assim, perguntando para todos os alunos: o que que você vai ser quando crescer? E uma criança falava: ah, você policial, você bombeiro.
E o Matheus, assim, você é Matheus? Ah, eu vou ser padre. Sem ninguém ter falado nada, sabe? Daí a professora, mas por quê? Ah, porque eu quero, sabe? Então isso nos marcou muito, que a professora veio nos contar e ele nunca tinha comentado nada sobre isso, né? Apesar da gente sempre estar envolvido na igreja, sempre ia e ele ficava admirando tudo aquilo, sabe? Mas ele tinha uma espiritualidade também muito surreal, assim, de olhar as coisas do céu, de falar que tinha que ser bondoso, que não podia mentir. Sabe aquela pureza, pureza mesmo de criança, né? Então isso foi marcante, assim, né? É isso que ele falou. E Rosana, desculpa até lembrar disso, mas quais foram os sinais que ele começou a dar, ficando doentinho? O que que você percebeu? Olha, Matheus sempre saudável. Eu já sou uma mãe que eu tenho bronquite, né? E daí teve uma época que ele começou um pouquinho assim, ele teve algumas alergias, assim, mas sempre assim, não era relacionado tanto a respiratório, né? E daí passou essa alergia quando ele tinha uns 2 aninhos. E daí, com 4 aninhos, que foi onde ele teve, assim, tosse seca. E eu levei ele no hospital. E, e daí, a doutora nem ia tirar raio-x, nada, porque era apenas uma tosse seca, não tinha febre, não tinha secreção. E daí, a doutora achou melhor tirar o raio-x, porque a minha mãe comentou que ele estava com dorzinha nas costas. Daí foi feito o raio-x, né? E onde foi detectado pneumonia bilateral dos dois ladinhos do pulmão. E daí até então você tá lá no hospital, para mim era só assim, ah, vai ficar aqui, vamos, né? Daqui a pouco tá indo embora, é só uma noite, sabe? E daí eles foram vendo que o Matheus estava muito ofegante, não estava muito legal. A gente chegou só tossindo no hospital, mas parece que o negócio foi se agravando, sabe? Depois lá dentro. E daí a gente, primeira noite lá, e acharam melhor a gente ir para UTI para ser melhor monitorado, sabe? Porque a respiração dele ficou ofegante. Mas ele ficou piorzinho de tanto chorar também para achar veinha, sabe? Essas coisas. Porque mãe, né, não quer acreditar no que tá acontecendo. Assim, é surreal, sabe? Porque de repente você tá ali, daí você vai recebendo uns diagnósticos, e daí foram quase 2 meses, né, numa UTI. Nesses 2 meses, nesse meio tempo, daí que foi descobrindo que era uma pneumonia, e depois que veio a descobrir que era bacteriana, e que essa bactéria estava necrosando o pulmãozinho, e daí até o PCR abaixar para poder fazer cirurgia, então por isso que foi todos esses 2 meses e um pouquinho aí. Aí chegou o momento que foi feita a cirurgia, feito no pulmão de um lado, depois de uma semana no outro. Só aí já foi uma grande vitória que os doutores, né, já falaram, nossa, né, que E é uma bom. criança, né, Rosana? Quando a gente fala de cirurgia, é um ser pequenininho ali, né, passando por tudo isso. E eu fiquei num hospital onde tinha muitos bebezinhos, né, cardiopatas, aquela mão enorme do médico para operar aqueles coraçãozinhos, né? O Matheus era um dos maiorzinhos da UTI. E para mim, ver tudo aquilo, eu falo, meu Deus, existe isso aqui, né? Hospital, a gente não se dá conta, né? De que o quanto todos os dias tem crianças nos hospitais, tem crianças nas UTIs, tem mães passando por diagnósticos, né? Quantas mães aí lutando para sobreviver aos diagnósticos, à luta da UTI. Então, assim, foi uma grande luta, sabe? Ali, muitas orações. E daí, você acredita? Foi feita a cirurgia, o Matheus voltou pro quarto. A gente já tava uns 2, 3 dias no quarto, tal, já tava desmamando. E daí falou. Daí a gente veio para casa, sabe? E 5 dias já em recuperação, tipo, a vitória na mão, né? A gente já tava em casa, se recuperando da cirurgia. E você Aí percebia que ele estava bem ou percebia que ainda tinha alguma coisa?
Não, percebia que estava melhorando, mas era uma cirurgia muito grande, né? Foi uma Sim. cirurgia muito Duas, grande, né? muito Uma. ruas. E naquela manhã que ele passou mal, eu tinha já levado ele no pneumo dele, Uhum. pneumo de ele ter passado vários exames de rotina que ia ser feito. E só que nessa tarde, depois que eu voltei para casa, ele dormiu, tudo. Só que depois ele passou mal, né? E aniversário do papai, o papai chegou, e ele cantou parabéns pro meu esposo, cantou parabéns pro papai. E depois disso que ele sentiu dorzinha na barriga. Papai, dor na barriguinha, na barriguinha. A gente foi ao banheiro, né, tal, achando que era fazer cocô, mas não era. E daí o meu marido falou: Filho, você quer voltar para o hospital? Ele, eu quero. Você imagina, uma criança de 4 aninhos pedindo para voltar para o hospital depois de tudo que passou. Então a gente voou de novo pro mesmo hospital, sabe? É meio longe, dá uns 20 minutos. Eu sei que a gente chegou lá em 15 minutos. Chegamos lá, toda a equipe já estava esperando a gente, porque a gente já era conhecido, né, deles, a médica, tudo aguardando. E naquele dia caiu de novo no meu chão, porque eu falei, não acredito que eu tô aqui. E daí eu vi que a coisa estava se agravando, né? E as últimas palavrinhas dele foi, mamãe, eu te amo. E eu tive que sair da sala, porque daí ele estava tendo tipo uma espécie de uma embolia pulmonar, sabe? Onde levou esses gases, esse ar, levou ele a ter uma parada cardíaca. E daí eles souberam, nós lá fora orando, tudo, e teve uma parada de 40 minutos. E os médicos souberam que era aniversário do pai, né? E eles já conheciam a gente da UTI. Eles falaram, gente, hoje é aniversário do pai do Matheus, não vamos perdê-lo, não vamos perdê-lo, né? E daí, naquilo tudo, a gente lá em oração, troca de plantão, tudo mais, o Matheus voltou, sabe? Só que você imagina, né? Um coraçãozinho, um pulmão que estava todos suturado, né? De repente, ter que fazer massagem cardíaca. Então, foi onde, né? Não tem condições. E só que ainda assim, né? Eu agradeço a Deus que o Matheus não foi levado no dia do aniversário do pai, porque seria mais difícil ainda, né? Aquela situação. Eu acho que Deus, cada um tem um tempo, né? Mas eu acho que para nós foram mais 15 dias lá no hospital, sabe? Eu falo que foi o nosso calvário esses 15 dias, porque é onde você sabe que o humano não vai aguentar aquela fragilidade, sabe? Assim, né? É muito detalhe, o corpo humano é tão frágil, né? Só que a gente sempre com fé e esperança de que tudo ia dar certo. Mas, lógico que no fundo eu tinha ciência, assim, né, que aquilo lá não estava legal. E eu falo que depois desses 15 dias, que daí o Matheus se foi, bem no início de dezembro, dia 2 de dezembro de 2016, eu falo que literalmente, né, o meu filho saiu da UTI e foi para o céu, e eu que literalmente fui para UTI, sabe? E, e daí só agora foi um processo, sabe? Assim, eu encontrei aqui na minha cidade um grupo de apoio. Então, assim, eu contei tudo do Matheus, né? É 8 anos de saudades. É um longo processo. Talvez eu aqui com um ano. Eu lembro que eu tinha 2 anos de luto. Eu estava contando a minha história no canal de uma psicóloga, né, a Mariane Branquinho. E para mim, aquilo lá foi muito importante para mim contar a minha história, porque eu acho que quanto mais a gente fala, é importante as pessoas falarem do que dói, né? E naquela época, se eu assistia aquela live, é muito mais dor dentro de mim, né? Era muito latejante. Hoje ainda dói, a dor tá aqui. Só que eu consigo contar de uma forma diferente do que eu contei, talvez bem lá no início do meu luto, entende? E, Rosana, como é que foi o luto para você e para o seu marido ao mesmo tempo? Olha, isso é uma coisa que a gente fala muito no nosso grupo de apoio, né? Tanto é que eu tenho um grupo de apoio aqui em Londrina, presencial, né? Eu não, foi o grupo que me acolheu. E depois a gente teve outros grupos, tem até hoje, né? Mães e pais do Brasil todo.
E eu falo, eu fui buscar ajuda. Eu precisava, eu não poderia ficar no meu quarto escuro. E tá tudo bem aquela mãe que precisa ficar no quarto escuro naquele momento. Mas eu fui, me chamaram, falaram que existia um lugar de apoio, né? Agora o meu marido já não foi, ele não quis ir, e tá tudo bem. Eu acredito que primeiro eu cuidei um pouco do meu luto, sabe? Eu elaborei bem o meu luto. Eu precisava cuidar de mim primeiro e ele não queria aquilo, né? Psicólogo, não queria. E cada um vive de uma maneira, né? 75% dos casais, uma média de uma porcentagem, se separam após o luto, porque não é fácil lidar. E o luto é único, né? E cada Cada um um está vai viver de numa uma fase maneira. diferente. Isso, às vezes não gosto de ver fotos, às vezes ele gosta, às vezes, né, ele ia muito ao cemitério, queria estar indo sempre. Eu fui mais no início, depois já para mim não tá lá. E para ele é muito importante, então eu ia para estar junto, mas tem certas coisas assim que foi muito respeito também. Eu acho que a palavra certa é o respeito pelo outro. Eu lembro que com 8 meses do meu luto, eu fui no casamento de um primo, né? E ele não quis ir. E tá tudo bem, que eu fui até o meu limite, né? Até determinado momento que eu conseguia ficar, e tá tudo bem. Hoje eu olho para trás e falo, ainda bem que eu fui, né? Até onde eu pude, até onde era possível para mim. Então, eu acho muito isso mesmo, que o luto é muito diferente, sabe? E tem que ser respeitado, cada um vive de uma forma, né? E Rosana, você conseguiu se despedir do Matheus? Consegui no hospital. Isso foi bem interessante. A gente tem até uma história do meu marido. Depois de 8 anos, ele contou detalhes, né, pra uma amiga minha que também tem um canal no YouTube que chama Memórias Afetivas. E ele contou do que se passou nessa entrega lá no hospital, menina, porque eu entreguei entre aspas o Matheus. E o Fernando, no hospital, teve uma experiência muito forte dele ver um portal abrindo, assim, e um homem muito alto vindo, dando a mão para aquela criança, que era o Matheus, e indo para um portal branco, sabe? Assim, esse momento o Fernando tem certeza que foi Jesus vindo buscar o Matheus, sabe? É um consolo, é um conforto, e isso foi muito importante para ele, né? E agora, depois de 8 anos, que ele veio a contar da boca dele mesmo, sabe? Nessa live, né? Então, assim, eu falo que eu sempre fui muito de falar e de falar do Matheus. Eu lembro que na pandemia, como o nosso grupo presencial aqui não podia mais se encontrar, foi onde eu encontrei muitas mães pela internet. Tanto é que no meu Instagram eu fazia muitas lives, sabe, com as mães. E eu via, se isso foi importante para mim, falar sobre, vai ser importante para outras mães, né? E isso foi muito importante, sabe? Esse falar, 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 falar sempre. E até hoje eu vou falar e continuo falando do meu filho, sabe? E sobre como foi e sobre como está sendo. Agora eu acho que é mais como está sendo, Como está né? sendo, Porque Rosana? Como está sendo? assim, porque assim, olho para trás, esses 8 anos de luto, eu sinto muito cuidado de Deus, sabe? No início a gente teve volta, a gente, né, briga com Deus, a espiritualidade de cada um fica abalada. Mas eu creio assim que não há outro caminho, sabe? A não ser pelo olhar da fé, porque pelo olhar do humano, a perda de qualquer ente querido já é difícil, mas a perda de um filho E uma é, criança, seu único filho. é a dor sem nome, né? Não tem nome. E, e tá tudo bem chorar. Tudo bem, nossa, tudo bem. Eu que peço perdão de alguma maneira, mas tá tudo bem. Eu choro e sorrio ao mesmo tempo. A Eu gente só choro de sente saudade. saudade do que foi bom, né, Rosana? Eu choro de saudade e sorrio de gratidão. Gratidão por ter tido a honra de ser a mãe do Matheus, sabe?
de ter tido a honra de ter sido casa, colo, aconchego, né, pro O que, o Matheus. que é ser mãe para você, Rosana? O que foi, o que é, né? Porque não é foi, você é ainda. O que que é ser mãe do Matheus? As pessoas perguntam se eu tenho filho, né? Eu falo, Com tenho o certeza. Matheus. E, ser mãe dele é uma dádiva. É uma dádiva, é um presente de Deus. Tanto é que Mateus significa presente de Deus. E, e eu acredito que agora a única diferença é que há um céu de distância, sabe? Não, é diferente, como, né? O ser humano ele vive muito de toque, de visão, de olfato, de audição. E uma mãe que devolve um filho para Deus, ela tem que aprender a viver, sabe, com todos esses sentidos, só que é de uma outra forma. É de uma outra forma. Mas mesmo assim, o amor só aumenta. É incrível. É como se ele estivesse aqui, né? Tá certo que se a gente ficar focando nos porquê, para quê, porquê e se, né? Porque no início do luta é simplesmente essas duas perguntas. E se e por quê? E por que comigo, né? E daí uma vez eu ouvi uma frase assim que falava assim: e por que não comigo? Por que o luto é só com o vizinho, com Maria, com José? E por que não comigo, né? Então, assim, a partir do momento que eu ouvi essa frase, me ajudou muito. E eu creio que Deus vai tocando nossos corações, sabe? Com simples frases, certas coisas assim que vai nos alimentando e vai nos dando força. Rosana, eu vi que tem uma fotinho dele atrás de você. Você pode me dizer esse momento que foi tirada essa fotinha? Obrigada. Ah, Esse aqui foi na escolinha. que Olha, lindo! Oh, meu Deus! foi o primeiro ano dele na escolinha, né? Porque foi a primeira fotinha dele lá. Muito fofo. E Ai, ai. Ele teria 12 aninhos hoje. Então, assim, como eu estava te falando dos IC, né? As mães, nós vivemos também do que ele seria hoje, do que a gente não viveu. Eu queria ter conhecido o Mateus de 5 anos, o Mateus de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12. O que ele estaria gostando, os filmes, né? O que ele estaria gostando hoje, sabe? Então é isso. E Mas eu sinto que, ao mesmo tempo, ele torce pela mamãe dele aqui, sabe? E eu quero ser orgulho para ele. Eu sempre falo, eu vivo por amor e honra ao Mateus, sabe? E uma coisa que eu sinto como missão minha, não sei, eu gostaria de ser o que eu sou hoje com o Mateus aqui, mas a dor também nos ensina muito. Existe beleza na dor. A gente pensa que não, mas hoje eu vejo beleza na dor, porque a minha missão hoje sempre estou com mães, participando de grupos de apoio. Tanto é que essa camiseta, ó, do Luto à Vida, é um dos projetos que faço parte. A gente vai ter agora, em maio, o quarto encontro nacional de mães e pais do Brasil. Então, o primeiro foi aqui na minha cidade, em Londrina, o segundo em Goiânia, o terceiro no Rio de Janeiro e agora, em maio, a gente em São Paulo. São mais de 100 mães e pais que fazem amizade, que se apoiam em grupos de WhatsApp, né? E um apoiando o outro. A gente, a gente é fã um do outro, porque a gente vai vendo a evolução. Acho que é meio parecido com psicóloga, quando ela vê a evolução do paciente dela, e além dessa evolução que a gente vai vendo e torcendo um pelos outros, a gente vai levando a palavra de Deus, a gente vai falando sobre fé, a nossa esperança que nos move é a um reencontro, independente da religião, né? Porque nesses grupos tem religiões de todas as religiões, tal. Não é sobre religião, religiosidade, é sobre espiritualidade, sabe? Da gente se tornar melhores, para a gente se tornar uma pessoa melhor, para a gente também ser digno de um dia poder encontrá-los no céu, né?
Eu falo que se eu chegar lá e não for nada disso, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou chutar o balde. Mas assim, é muito bom, sabe? Porque a gente tem que se encher de Deus para a gente poder dar um pouco de amor pro outro que também tá com dor. Sabe aquela história de guardar tua dor no bolso para poder ajudar uma mãe recente e um paizinho recente que tá chegando com essa dor, né? E a gente fala também que o luto cansa. O luto, ele é exaustivo, sabe? E daí alguns amigos falavam, ai, mas não é ruim ficar indo nesses encontros, nesses grupos. Gente, é uma delícia. A gente faz amizades que a gente vira uma família. Nós conhecemos o filho da outra pelo nome, entendeu? A Cris do Felipe, o Vini da Dai, a Agnes da Rita. Então, assim, a gente cria um vínculo de amizade e sempre que a gente se encontra, tanto presencial ou online, a gente fala que eles também, nossos filhos, se encontram no céu. E eles falam, ah, sua mãe conheceu a minha, sabe? Então, assim, e nesses grupos rola muito assim, dica de filme, dica de livro, sabe? E é isso, não há outra saída a não ser buscar essa espiritualidade, sabe? Esse apoio. Eu falo que seria de nós se não fosse a graça e as misericórdias de Deus por nós, sabe? E, Rosana, Seria impossível. é incrível porque muita gente nessa dor questiona onde está Deus na minha vida? É por que Deus fez isso comigo? E você se manteve na fé. É a fé que me sustenta até hoje, amada, e tipo assim, é sobrenatural, sabe? Porque a gente sente o cuidado de Deus, o cuidado dele, assim, desde o início, desde antes, né, de ter o Mateus na minha vida. Porque é um divisor de águas. Eu sou a Rosana do antes, durante e o após o Mateus. E engraçado que Deus vai fazendo com que eu reencontre coisas lá do meu passado, sabe? Amizades, para que eu valorize a Rosana criança, a Rosana antes de casar, a Rosana antes do Mateus, a Rosana mulher. Só que assim, quando eu estava no início do luto, literalmente, tanto é que eu tenho um Instagram que chama Um Dia de Cada Vez, porque eu coloquei o meu nome, eu não consegui, eu perdi a identidade. Eu perdi totalmente a minha identidade, porque você morre junto também. Você morre, uma parte sua morre junto. E daí essa reconstrução, sabe? Né? A sua essência tá aqui. Então é aquilo, você vai e pega um pouquinho do seu passado. Acabei encontrando tantos amigos lá da infância ou da adolescência, sabe? E você vai se reconstruindo com novas amizades. Deus vai colocando anjos no seu caminho. A lista de contatos muda e tá tudo bem. O seu ambiente que eu participava antes mudou totalmente e tá tudo bem. Hoje eu aprendi a ligar. A gente tem um botãozinho aqui, é o botãozinho do foda-se. E você ouviu o que eu falei? Pode falar, pode falar. A gente sempre fala isso nos grupos, ó, foda-se, sabe? Porque os outros vão pensar, vão achar. Eu sempre falo assim para as mães, né? Faça somente o seu possível, porque já basta a nossa dor, né? Então, assim, que eu tava falando da identidade, né? Meu Instagram chama Um Dia de Cada Vez, porque eu acho que independente de ter passado também por um luto, independente disso, qualquer pessoa tem que viver um dia de cada vez. Porque é aquilo, né? Se a gente vive demais lá no passado, a depressão ou aquela história de que muito lá no futuro, sofrendo pelo futuro, ansiedade, e as pessoas estão esquecendo de viver um dia de cada vez. No início do luto é tão forte que não é nem um dia de cada vez, o Carpinejar que fala, numa fala dele, que é um minuto de cada vez. E a gente sempre comentava nos grupos, vamos tentar viver somente até amanhã, ao meio-dia, e amanhã a gente repete essa frase, né? Porque o luto é uma montanha russa. Então, o dia que eu tô melhor, eu dou o meu máximo. E vai ter aquele dia que eu tô lá embaixo. E tá tudo bem. Daí a hora que eu me recolho, isso até hoje, 8 anos, e vai até o último suspiro. E tá tudo bem, né? Mas é viver um dia de cada vez e aproveitar as gotinhas de esperança, as gotinhas,
sabe, se agarrar nessas âncoras que Deus manda, às vezes, assim, você se agarra e vai. Porque senão é só o fundo do poço, né? É um quarto escuro e o deserto. Mas eu creio que deserto foi feito para se passar e não para ficar. Então, assim, é o que a gente quer falar para essas pessoas que estão hoje talvez vivendo no fundo do poço. Ou eu também falo que hoje eu entendo o suicida, porque ele só quer acabar com a dor, né? E ele tá vendo só aquilo, aquela imensa dor ali daquele momento. Mas existe, né? Existe luz no fim do túnel, existe caminhos, outros caminhos. Então, assim, o grupo aqui de Londrina chama Mães da Esperança também. Eu acho que essa palavra é que define, sabe? Esperar, esperança. Mas esperar não do verbo ficar de, sabe? Esperançar, né? A gente tem que esperançar, a gente tem que criar movimento. Para você ter uma ideia, depois do Mães da Esperança, que é um grupo que me acolhe até hoje, daí eu conheci, a gente fez um projeto também, Mães Vencedoras, que é mães que se apoiam em atividade física. Meu A Deus. gente tem um grupo e a gente também posta, ou a gente fazendo na academia, sabe? Porque a gente tem vários relatos de mães que saíram da depressão, saíram assim, não é da depressão, saíram dos remédios fortes, fazendo atividade física. Então a gente sabe, a gente se apoia. Hoje eu fui, hoje eu não fui, hoje eu fui. Hoje é sexta, hoje eu vou tomar uma cervejinha. E tá E, tudo bem. Rosana, eu vou até pedir para você deixar nesse recadinho final uma mensagem para mães que recentemente perderam seus filhos, pais também. Um recadinho de você. Olha, o que eu tenho a dizer é não desista. A princípio é uma dor latejante, é uma dor sobrenatural. O teu mundo fica preto e branco porque o seu sol foi embora e dá uma raiva. Eu te entendo. Como assim o mundo continua e o nosso mundo parou, né? Eu lembro meu primeiro Natal, meu primeiro Ano Novo. Meu Deus, o que é aquilo? O mundo continua. Ninguém sabe que, né? Por que que o mundo continua? Tanto é, amados, que eu lembro que eu queria que tudo acabasse. Eu só ficava vendo coisas sobre o fim do mundo. E de repente veio a pandemia, né? Eu queria que tudo acabasse, de repente veio a pandemia. Daí eu falei, ai, peraí, não é assim também. Fui vendo tantas pessoas indo embora, né? A pandemia, tanta gente indo embora, mexeu muito com o meu luto. E daí foi onde isso que eu quero dizer para esses pais tenha a esperança do reencontro. É essa a nossa esperança. Não acabou aqui. Se apoie na sua espiritualidade, né? De que existe algo maior, de que existe um propósito, que todos nós temos uma data para vir e para ir, e que nossos filhos vieram nos trazer algo de bom, muito amor e ensinar algo. Então, assim, continue fazendo o que teu filho gostava. Eu li uma vez uma palestra, um vídeo do Padre Fábio de Mello, e ele falava assim: viaje pelos seus filhos. Tenha o olhar do seu filho em você agora, veja coisas bonitas por ele, né? Continue o legado dele, escreva um livro, plante uma árvore, ajude uma instituição, mas não pare. Viva por ele, por amor e honra a ele. Viva e vai ser normal, a princípio, sentir, né, culpa em sorrir novamente, em achar que nunca mais vai sorrir. E não tenha pressa, porque não tem manual, não tem receita, mas tem sim esperança. Esperança do reencontro, esperança de que a tua história vai ser testemunho um dia, né, para ajudar outras pessoas e que a nossa dor não pode, não é e não será em vão, né? Uma vez uma mãe chegou para um pastor dela, o padre, e falou assim: vem cá, onde estava Deus na minha maior dor? Cadê Deus? E daí a pessoa respondeu para os pais:
né? E perguntou onde estava Deus na minha maior dor. Daí a pessoa respondeu: Deus estava no mesmo lugar onde quando o filho dele também morreu. Então, assim, né? Quando Jesus morreu na cruz para nos salvar, Deus também não pôde fazer nada. Fazia parte de um propósito, né? A salvação. E eu creio que não é em vão também, né? Nossos filhos apenas nos antecederam, antes de nós estão no céu. A gente não sabe isso, mas eu falei uma vez, se a partida do meu filho significar a minha salvação, a salvação do meu esposo, então já valeu. Porque quem sou eu para dizer, né? Por que comigo? Tantas crianças hoje estão chegando ao mundo e tantas crianças e pessoas estão também partindo. E vai chegar a vez a gente partir também, de chegar à nossa estação. Mas enquanto isso, né, vamos deixar bonito esse caminho, esse caminhar. Pelo menos, eu pedia muito a Deus para não me tornar amarga, né? E eu peço todos os dias, porque a minha alegria vem do Senhor. E eu creio que se apoiem na fé de vocês, independente da religião, né? Busquem essa espiritualidade, essa força e que traga consolo ao coração de vocês, sabe? E que seu filho torce por você, né? Seu filho, seu pai, sua mãe, seu familiar. E que, bom, eu quero seu orgulho, eu quero que meu filho tenha orgulho de mim, de eu chegar lá e falar, mãe, parabéns, parabéns, eu tenho orgulho da minha mãe. E eu sabia que eu não escolhi você errado, né? Escolhi certo para você ser minha mãe. E é isso, eu acho que é isso, sabe? Eu quero ser orgulho para Mateus, para Deus, e que as pessoas enxerguem Deus em nós, né? Porque Deus não está longe, Deus está em cada um de nós. Eu vejo Deus em você, vejo Deus em cada pessoa que aparece no meu caminho, e é isso. Rosana, você até disse que existe beleza na dor. E eu lembro de você como uma borboleta, assim, que abre as asas, toda bonita, mas uma borboleta é sensível, se você toca, ela já sente, né? Ela às vezes se fecha, precisa às vezes do casulo dela, mas ela é bonita, ela vai abrir as asas de novo, vai continuar voando, batendo as asas e vai por onde passa, florescendo, encontrando os caminhos de luz, de flor, e você é essa borboleta. A borboleta é intensa, vive nessa intensidade e tenho certeza que você não vai ser, você já é orgulho do seu filho, já é orgulho de Deus. Tenho certeza que o Mateus escolheu sim a mãe certa, teve a melhor mãe do mundo que ele pôde ter. E se ele tivesse outra opção, escolheria novamente você, o seu marido, como pai. Você é incrível, o Matheus é incrível também. Esse menino que dá vontade da gente conhecer, né? De tudo que você disse dele. E espero que essa entrevista também seja em memória dele. A gente fala aqui dos momentos tristes também, mas que seja alegre também, como você trouxe as memórias alegres também. Temos que remeter, sim, essas memórias. Eu gostei de você ter falado dos grupos de apoio e para as mamães também que aí perderam um filho recentemente, papais, procurem essa ajuda, porque é outra experiência, né? Falar com pessoas que não é a mesma dor, cada um sente a sua dor, mas compartilhar e sentir um pouco de alívio não é uma dor que tenha superação, é uma dor que você consegue ressignificar, talvez, aliviar de uma certa maneira. Mas o que você está fazendo por outras pessoas, por outras vidas, você transformou em vida. É muito importante, Rosana. Muito, muito obrigada. E tem uma frase que é muito linda, que eu ouvi em algum lugar, e eu sempre falo ela, que todo nó de dor vire laço de amor, sabe? Então, assim, eu conheci uma mãezinha em Goiânia, a Gi, e ela fala assim, que laço, eu gosto de conectar, de ser laço de amor, sabe? Então, assim, eu acredito que meu filho faz com que esses laços de amor aconteçam. Então, assim, eu não quero ser definida pela minha dor. Eu não sou a minha dor. Eu sou muito mais que isso. Eu sou amor.
né? Porque se o Mateus é amor, Deus é amor, eu também sou amor. Então, eu não quero que as pessoas olhem para mim com dó, sabe? A mãe que perdeu o filho, ou a cara do luto, né? Não. Quero que as pessoas me olhem e lembrem de quem foi o Mateus. Porque eu acho que só morre quando a gente para de falar dele, sabe? Então, enquanto eu viver, eu sempre vou falar do Mateus.